Oba, pessoal, tudo bem com vocês? Chegamos de novo. Eu me chamo Matheus Fernandes e começou mais um Dom Pod. Aqui ao meu lado, Joveci Júnior. É o Joveci pai, não. Se bem que eu também sou pai. Mas pai, é verdade. é isso, né? Estamos aqui para mais um Dom Pod, o podcast católico da vida ordinária. E, produção, toca a vinheta aí para mais um. Pode olhar pra gente, vou dar um recado. Voltamos, as meninas estavam aqui perguntando. As meninas não, porque a gente vai já dizer quem é, porque é super surpresa. Nem tá na Você não leu o título do vídeo, você não sabe quem tá aqui. Então, os convidados ou as convidadas estavam perguntando qual era a câmera que eles iam olhar. E a gente tava aqui explicando, né? Mas aqui é um negócio organizado. Que não tem nada improvisado, não, meu filho. Aqui é coisa de católico, que coisa bem feita. Que bate na mesa. Amém? Mas antes de apresentar quem está aqui conosco, nós vamos falar das pessoas que estão ajudando nessa missão aí de forma... Financiadores. Isso, financiadores, fiadores. Estamos falando dos nossos patrocinadores. Nós começamos falando da Adega Barbearia. Se você é um cara, um homem como eu, provavelmente você já teve a experiência de, tipo, ir no barbeiro e cortar o cabelo num dia lá e ficar muito legal. E aí no mês seguinte você vai lá e, caramba, eu vou lá de novo e sai tudo diferente. E você fica super frustrado porque não sai a mesma coisa. Pois é. Lá na Adega, o Marcos e a equipe deles usam uma estratégia que é muito legal. É uma estratégia não, uma técnica. É uma técnica. Chamada visagismo. Que é isso? A galera lá, ela observa o formato do seu rosto, o formato da sua cabeça, porque sim, sua cabeça tem um formato específico, e eles conseguem traçar o melhor corte pro seu perfil, entendeu? Então, tipo, você chega lá com uma referência, ó, eu quero meu corte de cabelo desse jeito. Aí eles vão dizer, ó, combina contigo, mas é melhor a gente ajustar aqui, 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 ou isso aqui combina, ou isso aqui não combina. E eles dão uma sugestão muito bacana para você fazer. Então, lá na Adega, tem essa excelência nesse serviço. Além disso, eles trabalham com um plano de assinatura, que é o Clube Adega Barbearia. São 4 tipos de assinaturas diferentes. Então, a minha tá em dia. A minha tá em dia, a minha tá em dia. Inclusive, já vamos lá dar um tapa de novo. Vamos. 4 tipos de assinaturas. O primeiro é o corte ilimitado. Obviamente, corte de cabelo. O segundo é o barba ilimitado. Esses 2 planos, eles estão com assinatura de R$105. Então, você paga R$105 por mês. E você pode ir na adega 30 dias no mês. Tipo, todo dia você pode ir lá e ajustar que você não acrescenta valor nenhum. Só não fica bonito se não quiser. Só não fica bonito. Não é possível, cara. Se eu não cortar o cabelo todo dia, você não fica ajeitado aí, né? Paciência. O outro plano é o barba e cabelo ilimitado, ou seja, você vai lá, paga o valor de R$190 por mês e você pode alinhar corte e cabelo ou corte e barba ao mesmo tempo, sem pagar nada mais. E o quarto plano é o plano de assinatura compartilhada. Você pode chamar mais 3 amigos e vocês têm direito a 4 cortes por mês. Então, junta um grupo de amigos lá, de 3 pessoas, vocês 4, num valor de R$120 por mês, vocês têm direito a 4 cortes, certo? A Adega Barbearia fica na região do Grande Liceu, então você que trabalha com imagem, você que é vendedor, você que é advogado, você que é jornalista, que precisa estar na régua, Exatamente. você vai lá na Adega. Bonito. Tá? O Instagram da Adega vai aparecer. O link na Adega também tá aparecendo. Você tá vendo na tela também um QR Code que vai levar direto
o plano de assinatura. Os planos de assinatura, você vai lá ver lá os valores, o que está incluso em cada plano e vai dar tudo certo. Ok? Obrigado, Adega, nossos amigos que estão ajudando na evangelização e no trabalho. Tamo junto. É nóis. Tá, eu queria aproveitar também, então, falar da JD Gráfica. Que Eu sou isso? suspeito para falar, né? Porque hoje eu venci designer gráfica. É suspeito. Não por Tá? acaso. Então você que é ali da região dos 3 andares, e você que também não é, né? Pode colar na gente lá que é sucesso, tá? Cópia, layout, arte, banner, cartão de visita, tudo que você precisar com relação a impressos ou para uso na web também, na JD Gráfica tem, tá bom? Se a gente não resolver por lá, eu garanto para você que a gente vai encontrar um lugar que vai resolver para você. Então, a solução lá é certa e tá pronta. Tá rolando aí o arroba. Sigam as nossas redes sociais, tá bom? Tanto a da gráfica como pode ser a minha também. É tudo a mesma coisa, tudo a mesma pessoa. No fim, vai tudo pro mesmo bolso. Tudo é eu. Vai É lá, isso. que é sucesso, tá bom? Nós deixamos sempre a melhor impressão. Por essa vocês não esperavam. Poxa, muito O boa. quê? Muito, muito boa. Pô. Então é isso. Obrigado, pessoal. Vamos lá. Além disso, nós temos a Cabral Gama Imobiliária, que eu não vou puxar nenhuma sardinha, enfim. A Cabral Gama Imobiliária trabalham com vários setores, aliás, todo tipo de imóvel. Mas você já teve a impressão de que, tipo, geralmente essas coisas mais burocráticas sempre é um pouco mais difícil de entender, né? O time da Cabral Gama, eles têm um atendimento muito humanizado, então eles têm toda a paciência do mundo de te explicar tudo desse universo de imóveis. Se você é um orelha seca que nem eu, que não entende absolutamente nada de imóveis, mas que tem a capacidade de entender, o time da Cabral Gama vai te ajudar demais. Eles vão te explicar absolutamente tudo que você precisa saber, passo a passo, pacientemente. Você vai sair de lá entendido do que você precisa fazer e de qual imóvel melhor para a sua situação que você estiver procurando. Então, lá todos os tipos de imóveis, de imóveis urbanos, imóveis rurais, além de comerciais e residenciais. O Instagram da Cabral Gama Imobiliária também está aparecendo aqui. Cabral Gama Imobiliária. Siga lá, você vai saber de todas as informações. Chame no direct, diga que você veio por causa da Dom 21, por causa do Dom Pod. Exatamente. Tudo a mesma. E eles vão ter um atendimento diferente lá pra você. É isso aí. Obrigado, Cabral Gama. Tamo junto. É isso. Tá, então para finalizar o nosso momento jabá, né? Porque senão nossos convidados vão dormir. Não fala, e né, não vão gente? falar. É possível. Vocês já estão aí completamente ansiosos para saber quem está aqui. Mas para finalizar, eu vou falar da Dom 21 Comunicação. Ela é parente do Dom Pod. Até porque os fundadores Merminho, são os mesmos. o mesmo A DNA. probabilidade é muito grande de eu ou o Matheus atender lá. Tá? Provavelmente. Então a Dom 21 é nossa, é o nosso local de encontro com você para sua necessidade visual. Então você está precisando atualizar a sua identidade visual, a sua logo, cuidar das suas redes sociais, deixar ela mais bonita, fala com a gente, tá bom? Normalmente os serviços de agência eles são muito caros. A gente não é tão caro. A gente é um valor justo, tá bom? E valorize o Serviço Católico de Comunicação de Teresina, tá bom? A gente está aqui para ser bem eficiente para vocês. Se você precisar de desenvolver capa de livro, identidade visual, diagramação, tudo que você precisar no que se refere a identidade visual, a gráfica, tudo, a Dom 21 resolve, tá bom? Passou também aí o arroba da Dom 21. Yep. Segue A lá. produção confirmou. É isso aí, produção. Segue que vale a pena, tá bom? Tá bom. É isso, pessoal. Agora, sem mais enrolação, Matheus Fernandes, quem é que tá aqui com a gente? Que o pessoal já tá se tremendo em casa querendo saber. Agora eu vou tirar a ansiedade de vocês. Estão aqui conosco Maria Clara e Maria Eduarda Lessa. Elas que fizeram questão de pronunciar o sobrenome, porque eles disseram que é muito bonito. Meninas, sejam muito bem-vindas. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Vocês são demais. A primeira vez que eu vi uma de vocês, eu não vou lembrar quem foi, infelizmente, mas estava tendo um evento lá no parque que era... Eu não lembro se era um workshop ou era um... Eu não lembro o que era, mas tava acontecendo um talk show, uma espécie de talk show. Tava eu e uma psicóloga. E a conversa era sobre castidade e saúde mental, uma coisa assim. Tipo, tinha essas duas coisas.
E aí eu lembro que nesse dia eu falei um bocado de besteira e falei algumas coisas que prestam. E no final do encontro, uma de vocês chegou pra mim e falou... Porque eu lembro que a psicóloga tava bastante nervosa. E aí ela falou um negócio tipo assim... não, Matheus, pode falar, que eles estão perguntando de depressão. E aí eu fui falando, né, que, pô... depressão não é só falta de Deus, você tem todo um trabalho psicológico, de saúde, então vale a pena você procurar um profissional e tal. E aí uma de vocês duas, no final de tudo, chegou pra mim e falou assim, olha, vem cá. Chamou assim no cantinho, eu tava saindo, indo embora. Aí, vem cá. A gente Foi. Aí falaram assim, vem cá, você falou lá que depressão não era coisa de Deus. Mas você não acredita nos milagres? Tipo, Santa Terezinha tem depoimento, não sei o que. Aí foi falar, não, eu fui explicar, né? Não, claro que eu acredito e tal, tal, tal. E eu fiquei, que bonitinho, tal. Elas pegaram, entenderam, mas também trouxeram a essência do que é o completo da nossa fé, né? Meninas, só pra dizer que foi assim que eu conheci vocês, né? Gente, eu real nem lembro. Acho que foi adulta, não. Eu tava tentando formar, porque assim, vem uns nuances, assim, de que realmente possa ter acontecido, mas eu tenho medo de dizer, fui eu, e aí a Clara, não, mas fui eu, e isso. Pois foi você, irmã. Que... Não, que bom que agora são elas que estão se confundindo. Porque geralmente acho que acontece o Não, contrário. porque a minha lembrança mais assim. Acho que a minha lembrança mais recente é quando os papéis estavam invertidos. Sim. Quando assim, era o Matheus, ele chegava. Oi, gente, bom dia. Então, a gente tá aqui pra entrevistar hoje o Matheus. Ele vai falar um pouco. Não lembro agora o tema. Mas quando ele foi falar com a gente, e todo mundo me falava já, né? Não, porque o Matheus lá do Hallelujah, gente, pregador topíssimo, precisa conhecer. Eu, gente, quem é este moço? Aí, quando eu conheci, Eu acho que não foi ela, então, no dia. Verdade, verdade. Tem isso. Meninas, como é que era a Maria Clara e a Duda quando eram crianças, assim, tipo, porque geralmente gêmeos faz tudo Ontem, junto, né? Tipo, faz tudo junto, mas Turminha. como é que vocês eram? Ou vocês eram muito diferentes uma da outra, ou geralmente vocês eram ali parecidas quando era pequena? Como é que foi a infância de vocês, assim? Bom, eu acredito que eu e a Eduarda, a gente tem uma coisa de que a gente era parecida, assim, mas mais na questão física mesmo. Porque em personalidade, até hoje, a gente sempre foi muito diferente. Em tudo assim de personalidade. Claro que existiram muitas coisas que foram formando as duas, mas eu acho que eu e ela, a gente sempre tentou, cada uma formar sua própria identidade, né? Entender de que nós somos gêmeas, mas nós somos pessoas diferentes. Então, eu acho que todo esse caminho assim, foi um processo de formação da identidade. Então, tal que eu sempre brinco que quando a gente era menor, eu era dominadora da Duda. E eu era escrava. Eu dominava real a Duda. A gente tinha assim, e é muito interessante ver isso, de ver que com o passar do tempo, à medida que Deus foi entrando mesmo na nossa vida, a gente foi convertendo isso. E não tendo mais essa posição de, dominadora e dominada. Mas a gente é irmã real, então. Ela ainda fala com certo orgulho, né? Dominadora. Eu era, só pra deixar claro que eu era. Dominava só. Mas eu aprendi realmente a se respeitar. Porque eu tinha realmente um espírito de competição muito grande com a Eduarda. Eu sempre brinco, a Eduarda é mais convertida que eu, mas porque realmente ela sempre foi mais convertida que eu. E Tipo, agora- eu sempre Que os anjos viu, amém, né? eu sempre queria estar mais acima dela. Então, pelo menos isso na minha visão, né? Não sei se a Eduarda tem uma visão diferente. O que eu acho engraçado, assim, da gente pequena é porque pra mim nunca fez... Pequena, assim, criança, né? Porque pequena ainda somos, Pra quem né? não sabe, elas têm 1,20 m. Na câmera aumenta. O que eu acho engraçado é porque a gente, assim, sempre eles gostaram de vestir igual, né? Gêmeos e tudo. Mas a gente sempre criou um conceito, assim, muito próprio de, personalidade nossa. Então, a Clara, ela sempre foi muito aberta a tudo e a todos e ao mundo. E eu sempre ficava mais na minha. Eu acho que isso ajudava no quesito dominador e dominada. Mas a gente sempre teve muito junta também. Então, assim, por mais que a gente tinha ideias diferentes já desde pequena, mas a gente sempre fazia tudo junta. Então, assim, era engraçado. Quando a gente acordava, se acordava uma primeira, a gente forçava a outra a acordar, porque a gente precisava viver aquele dia inteiro juntas. Então, a gente acordava e era muito engraçado, porque a gente acordava, oi, eu sou a fulana, como é seu nome? Assim, todos os dias, era um ritual. Assim. Tipo, como assim? Tipo, eu chegava, era como se fosse um bom dia, tipo, bom dia. Sabe aquela história de que todo dia você tem que amar a pessoa novamente? A gente vivia isso na prática. Oi, tudo bem, prazer, quem é você? Porque a gente sempre dividia o quarto, né? Então, era assim, eu acordava, ou ela acordava primeiro, a gente acordava a outra, porque tinha que estar acordada juntas, assim, todos os momentos eram juntas.
Então a gente, bom dia, eu sou Eduardo, e você? E aí rolava aquela apresentação assim de manhã todos os dias. Sim. Não era, nós nascemos juntas, tudo bem, mas deixa eu me apresentar pra ti, tudo bem contigo? Eu imagino, tipo assim, porque gêmeos, né? Aí eu imagino que o fato de se apresentar, talvez por ser gêmeo, acordava quem eu sou. Será que E se justificava ali, né? Pra resolver. Inclusive, eu ressalto que a Eduarda, ela fazia muito isso, ela se passava muito por mim. No sentido de que, Sério? quando a gente era criança, ela tinha um astúcia assim muito grande. Muitas vezes, minha mãe deixava de me amamentar porque a Eduarda começava a chorar. Depois de ter sido amamentada, minha mãe pensava, tá chorando, tá com fome. Com fome. Então é essa. E aí eu ficava lá, aí depois minha mãe ia se tocar, meu Deus, eu amamentei a mesma pessoa 2 vezes. Deixando claro que isso era inconsciente, né? 1 ano. Eu não tinha. Ela já tinha umas... Não tinha essa noção, minha irmã vai ficar com fome. Eu tô É justo, é digno. Como é que foi assim, o contato com Deus, né? Vocês disseram que faziam tudo juntas, assim. Mas o contato que vocês tiveram com Deus, com a realidade de igreja, foi desde pequena, a mãe de vocês levava, a avó, sei lá. Como é que foi o começo das duas ou de cada uma? Foi junto, foi separado? Como é que foi? Então, como 99,9% das nossas coisas na vida, né? Foi bem junto, assim. Nossa avó, que cria a gente desde sempre, ela era ministra da Eucaristia. Então, assim, ela ia pra igreja e a gente era aquele tipo de criança obrigada a ir. A gente realmente, assim, não era algo que a gente ia no início porque a gente amava estar lá. A gente ia porque ela falava, todo domingo é dia de missa. Então, às vezes, a gente queria ficar vendo TV na hora, não, mas é a hora da missa. Dava 5 horas, a gente já tinha que estar lá com a nossa roupinha ali no ponto pra ela passar, porque a gente ia pra missa, né? Às vezes a gente ia super chateada, às vezes a gente ia super feliz, porque Isso a com gente quantos queria ver anos? amiguinhos, assim, 3, 4 anos, assim, a Ah, gente que já ia nessa... Ai, a gente não quer ir. Mas eu acho muito bonito, assim, da nossa avó, porque, assim, ela falava, vocês vão. Mas ela nunca obrigou no sentido, assim, você tem que ficar aqui, porque senão Deus não te ama. Ela deixava a gente muito livre. Então, a gente ia pra igreja e a gente ficava correndo no pátio ali da igreja, assim. E aí, a gente, às vezes, ia... Quando a gente ia feliz, é que a gente tava muito animada, porque algum amigo nosso já marcou que ia ir no próximo domingo pra gente brincar de alguma coisa. Então a gente já ia animada e ali foi começando, assim. E aí sempre ia as duas juntas. A gente sempre tava junto, então ali foi o nosso primeiro contato, assim, com a igreja. Mas a gente não era ainda de fato igreja. A gente ia, tava lá, porque levavam a gente, mas a gente não era de fato, assim, atuante ou alguma coisa assim. Também 4 anos, né? Já passei coroinha. Coordenadora. A criança lá. Eu acredito que essa questão da liberdade, né, como a Eduarda falou, nos fez entender também que o amor de Deus, ele era muito livre. Porque, assim, a gente é cria da renovação carismática. A gente nasceu... A mãe de vocês também é de lá. Nossa avó, na verdade, porque nós avó. fomos criados pelos nossos Inclusive, avós. só um parênteses aqui. É impressionante como, pelo menos até agora, o que a gente tem visto, né, nos últimos episódios é que a iniciação ali na vida cristã católica sempre inicia com os avós, né? Então valorizem, meu povo, os É avós de real. vocês, É real. porque são eles, né? Na sua grande foi maioria. assim que- comigo, foi assim com o Diego que a gente trouxe aqui Sim. dos episódios passados. Os avós aí estão tudo, né? Mas Não, é não muito abala, real mas isso. A nossa avó, assim, ela praticamente... A gente nasceu, pronto, grupo de oração. Então, tal que é um fato interessante. Quando a gente pegou o quebrante, a gente não foi em benzedeira. A gente foi no Ministério de Cura e Libertação. Caralho, isso é muito bom! Isso é muito bom! Ó, Eu juro pra vocês. bom que isso foi dito aqui. Atendimento Ocli, misturado com o Ministério para Crianças ali. Juro pra vocês. Isso não tinha sido divulgado em rede social. Então, ó, chegando aqui em primeira mão. Cara, é impressionante, porque Ave Maria, eu acho, eu também não tenho tanta memória assim, mas eu acho que eu passei muita benzedeira. Eu não sei se chama benzedeira Providência? também. Aí, ó, São Bento. Eu acho que... Mas era, cara, impressionante como tem disso nessas coisas, né? Porque às vezes, principalmente nos anos anteriores, né? Antes da nossa geração, meio que o catolicismo, ele se misturava muito com um negócio de cultura popular que acabava Sim. confundindo mesmo. Às vezes as pessoas pensavam que faziam algo que era de Deus, que é algo que era da igreja, mas que na verdade não tinha absolutamente nada a ver, estava num caminho absolutamente torto, né? E é muito legal falar que tipo, vocês
tiraram um quebrante no Ministério da Libertação. Sim, e eu acredito que foi muito disso, assim, da RCC, ela nos ensinou mesmo a renovação, ela foi quem nos inseriu na igreja, quem nos ensinou a amar Deus propriamente, porque, assim, de início, a nossa avó nos levava muito no carnaval, a gente ia pra Festival do Senhor. Sim. Festival do Senhor, assim, foi o nosso primeiro amor dentro da igreja. Então, por exemplo, tinha lá as tias, brincavam não, né? Rezavam mesmo. Vamos orar em línguas, não sei o quê. E a gente já começava lá, né? E, tipo, a gente amava, realmente. E tanto que quando chegava próximo ao carnaval, a gente já falava, não, porque tem o Festival do Senhor. Nossos pais queriam viajar, a gente não deixava ninguém viajar. Porque a gente queria aquilo. E embora a gente naquele tempo achasse a missa ainda uma coisa assim, ai, mas eu tenho que ir pra missa e tudo, mas a gente tinha essa liberdade da nossa vai entender, a nossa cabeça de criança. Entender que naquele momento a gente ainda não entendia quem era Deus. Sim. A gente ainda não sabia da dimensão do amor de Deus. Mas que, mesmo não sabendo disso, a gente queria estar ali. E acho que o fato dela ter respeitado isso, o fato dela também não ter deixado de incentivar. Porque, poxa, hoje eu percebo isso, eu trabalho com criança. E, inclusive, Deus se aprender, viu, gente? Onde eu trabalho, já falei no jornal. Muito bom. Me garantindo lá. Ela tá garantindo. Garantindo emprego. Aqui. Sim. É isso. E eu percebo muito isso, sabe? Que é a questão mesmo de você não desistir daquilo. Então, acho que por ter pessoas dentro da nossa casa que insistiram na nossa educação, na nossa evangelização, a gente, desde pequena, pode estar inserida e não ter vontade de sair de lá. Porque a gente poderia muito bem ter tido vontade de, eu quero experimentar outras coisas. Como a gente, em algum momento da nossa vida, quis experimentar outras coisas. Mas saber que a gente tinha pra onde voltar. E que o que a gente tinha experimentado uma vez quando pequenas era algo que nos saciava. E que não tinha outra coisa que preenchesse esse vazio. E eu acho muito engraçado porque, assim... Engraçado de Deus, né? Que Deus preparou muito... Não, é só... Que Deus preparou muito, assim, todas as coisas, né? Como nossa avó sempre foi, assim... Fundou o grupo de oração aqui, fez isso aqui, era da intercessão ali. Então, assim, teve um momento, assim, quando a gente nasceu, foi muito no tempo dos padres italianos ainda aqui, né? Sim. Então... Padre Pedro Balzi. Olha, Padre Pedro Baldo, Padre Jorge também foi muito presente pra gente, assim, ele foi muito presente ali naquela parte mais Zona Sul, Foroninha Sul 2, ele era muito forte lá, então, quando a gente era bebezinho, ele acompanhava muito a nossa avó, e antes disso, assim, lá em casa, sempre foi uma casa muito, assim, de oração, reunião de grupos, e eu acho muito de Deus, pra mim, assim, eu vejo muito Deus nesse detalhe, que antes da gente nascer, né, Jesus Eucarístico estava passando em algumas casas e passando alguns dias de vigília em algumas casas, né, o Padre Jorge escolheu algumas casas e uma delas foi a nossa, né, e o lugar onde Jesus ficou foi o lugar que posteriormente se tornou o nosso quarto, Caraca, né, que e legal. aí... Eu ia falar isso, irmã. É demais. Conexão. E aí, assim, é muito interessante pensar nisso, porque, assim, talvez a gente, mesmo que não tivesse tido esse empurrão, assim, da nossa avó, mas Deus, de alguma forma, já preparava isso. Então, assim, pensar que, anos atrás, Jesus passou para aquele lugar que depois foi o lugar onde, assim que a gente chegou, pensaram que, as meninas vão ficar nesse quarto aqui. Então, eu pensava, meu Deus, foi um lugar que Jesus já pisou, porque não tinha tido reforma desde esse tempo até o tempo que a gente chegou, assim. Então, pensar que Deus desde sempre preparou. Ele talvez não tenha sido tão incisivo, assim, né? Como nossa avó foi muito na liberdade, como a Clara já falou. Mas de ver que nos pouquinhos, assim, nos detalhes, ele já falava, ei, eu tô aí, ó, olha aqui pra mim de vez em quando, hein? Outro fato interessante, eu só trago os fatos, é que na ordenação de um dos primeiros párocos que a gente reconheceu como nosso pároco, né? Porque até então criança a gente não tinha noção de esse daí é nosso pároco. A gente tava na ordenação dele. A gente tava na ordenação dele e no momento em que o padre, ele se deita assim no chão, né? Sim. A gente tava correndo lá fora. Quando a gente viu ele, a gente foi lá pro meio do altar e ficaram as duas deitadas no chão. No momento da ordenação dele, todo mundo olhando assim. Dom Celso olhando ali, assim, normal. Todo mundo olhando assim, o que essas crianças estão fazendo ali? E a gente não entendia, a gente só tava ali, que nem ele. Aí depois a gente, vovó, a senhora viu que a gente ficou que nem o padre ali deitado no chão? Então, eu percebo que desde sempre, assim, Deus, ele preservou muito a nossa essência, porque a gente tinha tudo. Diante da nossa história, diante de muitas coisas que a gente passa mesmo na nossa história de vida, a gente tinha tudo pra talvez se revoltar com a nossa família, se revoltar com Deus, se revoltar com, de fato, a figura de Deus Pai. Mas Deus, ele sempre quis preservar isso na gente, quis preservar essa essência. E assim, falando da infância, né, de tudo como aconteceu, eu fiquei curioso para saber como é que eram as amizades, né? Porque eu vi que
De início, sempre foi uma vida dentro da renovação, ali dentro da igreja, a avó de vocês levando. E como que era com as amizades? Quais eram as amizades que vocês levaram? Como era vocês ali com aquela galera que participava do mesmo grupo, a pessoa de fora e tudo? Sempre era essa mesma vibe de tentar trazer a galera pra igreja. Ih, eu tenho um Ou lugar muito as massa de amizades- carnaval. Agora eu Vamos ali pro Festival do Senhor orar em línguas, hein? Eu acho que, assim, as nossas amizades, elas... A gente sempre foi muito flexível, assim, de a gente tava em diferentes lugares, a gente não ia, assim... Porque às vezes a gente, principalmente no começo da conversa, a gente tem esse sentido, assim, de obrigar a pessoa, mas porque você tá comigo, você tem que ser de Deus. E eu acho que a gente sempre soube muito... Não é separar a palavra, assim, mas eu acho que entender onde a gente tava e como a gente podia chegar. Então, assim, a gente tava na escola e... Obviamente, todos os nossos amigos da escola tinham uma visão diferente de Deus do que a gente Sim, tinha, né? total. Então, na escola, a gente não escondia que era de Deus, mas a gente também sabia se portar, assim, no meio deles. Tanto que até hoje, assim, às vezes a gente sai com amigos nossos que não são de Deus, né? Mas que a gente convive naturalmente e se a gente precisa se portar como pessoas de Deus e em diferentes situações com ele, a gente se porta como pessoas de Deus, assim. Então, a gente sempre teve amigos de diferentes lugares, assim. Acho que de início o que fez a gente permanecer de fato na igreja foram os bons amigos que a gente conheceu lá e que são nossos amigos até hoje, assim. Gente que a gente conheceu, assim, criança no festivalzinho, junto com a gente, que hoje são nossos melhores amigos, assim. Mas também pessoas da escola que aos poucos a gente foi levando, né? Principalmente quando a gente entrou no grupo de coroinhas, pra gente era o auge, assim, o máximo. Todo mundo- Então, sabe o testemunho de Jeová? A gente era testemunho de coroinha. Você tem um minutinho para ouvir sobre o grupo de coroinhas? Aí já convidava. Mas eu acredito que é muito disso que a Eduarda falou, sabe? Eu acho que duas palavras que norteiam é a verdade e a liberdade. As pessoas gostam de pessoas que são verdadeiras. E a gente não escondia aquilo que a gente vivia. É certo que houveram momentos em que, claro, a gente deixou se influenciar, porque, como todo jovem, se deixa influenciar. Mas ainda assim a gente tinha essa noção, né, de que a gente tem que ser de verdade. Então eu acho que várias coisas que contribuíram muito para o nosso crescimento, não só o fato de ser de verdade, de não escolher dos nossos amigos quem a gente era e ser as mesmas pessoas, tanto na paróquia, em qualquer coisa que estivesse da igreja, qualquer grupo, qualquer movimento, quanto também naquilo que era fora, tipo escola, enfim, qualquer outro tipo de ciclo. Então, tal que tem até um amigo nosso que uma vez ele falou pra gente, isso já mais recente, né? Ele falava, sabe uma coisa que eu gosto de conversar com vocês, eu gosto de ouvir vocês? É porque eu sei que se eu falar com vocês, eu posso falar abertamente que mesmo que vocês tenham uma opinião diferente, vocês não vão me julgar. Vocês podem me orientar e tudo, mas vocês não vão me julgar, vocês vão ouvir, vocês vão continuar sendo minhas amigas e vocês não estão nem aí se eu falar. E isso me dá vontade de conhecer mais de vocês. E acredito que isso é muito do apostolado da amizade, de São José Maria Escrivá. Gente, eu amo São José Maria Escrivá. E eu percebo esse apostolado da amizade que é uma coisa que até hoje eu uso. De que eu não preciso necessariamente falar, olha, Deus, não sei o quê. Não, mas que através da minha vida a pessoa pode sentir Deus. E acredito que além disso, eu e a Eduarda, a gente sempre teve muita amizade com pessoas que eram mais velhas que a gente. Então, por exemplo, a gente fala dos nossos amigos que cresceram com a gente no Festival do Senhor, mas tipo assim, era amigos da gente com 5 anos, eles com 15. Amigos da gente com 5 anos, eles com 20. Então, a gente sempre teve amizades mais velhas e que nos faziam também ter um pensamento, graças a Deus, para as coisas de Deus, mas um Mais pensamento, um pensamento mais maduro de, enquanto nossos amigos, assim, sei lá, nossos amigos eles estavam descobrindo, nossos amigos da escola estavam descobrindo algumas coisas, eles estavam descobrindo, não, porque o catecismo da igreja, isso aqui. mas, assim, como nem tudo são flores, né? Tiveram tempos, com certeza, que, assim, principalmente naquele tempo muito de grupinho da escola, né? A gente tinha que tentar se adequar de alguma forma, né? Então, acho que não foram tempos que a gente excluiu Deus, assim, mas eu acho que a gente foi, assim, olhando as visões diferentes das pessoas, assim, e a gente ficava, meu Deus, mas como que eu posso estar nesse grupo? Então, acho que foi um tempo que a gente tentava ir um pouco pra lá, mas aí Deus sempre arranjava uma forma de trazer a gente mais pra cá. Então a gente teve também muitos bons amigos da escola que depois passaram a caminhar com a gente também, até na mesma paróquia, né? A gente chegava, como eu falei do grupo, a gente chegava, ei, você quer essa coroinha? Então a gente levou uns 15 coroinhas, assim, da nossa escola pra passarem um tempo. Alguns passaram um mês, alguns passaram só, tipo, sei lá, 2 dias. Alguns coordenam hoje em dia. Alguns são Caraca. coordenadores do grupo de coroinhas, nossos coordenadores.
E a gente foi trazendo para renovação, para o grupo. Tem, inclusive, a minha afilhada aqui, hoje, engraçado isso, assim, no começo a gente falou, vamos lá participar com a gente tem a mesma idade, né, sempre mesma sala, vamos lá. Ela, não quero muito, não sei o quê. Hoje o irmão dela coordena, ela tá lá no grupo de oração, a gente não tá mais na renovação, mas eles permaneceram. Então, assim, foi até uma coisa que nos questionaram muito quando a gente foi, assim, a gente se afastou da renovação para poder estar na nossa comunidade, né, e tudo. Falaram, mas e as pessoas que vocês trouxeram? A gente falou, agora que a gente entende que elas vieram por Deus, não por nós, né? Exato. E eu acredito que aquela passagem, né, ela se tornou real, né? De que é necessário que um grão de trigo morra para gerar frutos. Então foi um momento em que talvez a gente tenha morrido para o movimento no sentido de nos afastar, mas de fazer com que aquelas pessoas criassem raízes, que as raízes delas não fossem mais a Clara e a Eduarda que me levavam. Então, tal que, assim, esses dias, né, eu via que uma das minhas ovelhas do grupo de oração, ela ganhou, assim, uma coordenação arquidiocesana dentro do movimento. Foi a minha maior alegria, porque eu fiquei assim, gente, é alguém que eu vi crescer, que eu vi caminhar. Eu sei que não foi, tudo a Clara e a Eduarda, não. Mas que ela pôde conhecer Deus. E de que foi por meio da minha amizade que ela pôde conhecer Deus e depois de um tempo querer crescer ali. Então eu acho que é muito disso, sabe? De que essa liberdade, essa verdade, elas realmente norteiam a nossa vida. Total. Tipo assim, muito desse reflexo das pessoas que se aproximam de Deus por causa da nossa naturalidade de vida mesmo, nada além disso, vai muito da forma que as pessoas criaram a gente. O Terence estava falando sobre isso no grupo, né? A Exatamente. gente participou de um retiro de reconexão do Rally, e aí o Terence, amigo nosso, estava falando que... Porque a gente estava falando sobre... A gente passou praticamente um ano de missão sem fazer apostolado, né? Então, a evangelização mesmo. Nós criamos raízes firmes na igreja, cada um na sua pastoral, na sua família, muitos casaram e tal, mas aquela vibe de missão tinha arrefecido. E aí a gente fez um retiro para trazer memória para isso e, olha, vamos olhar aqui para os frutos que Deus colocou na nossa vida e ver se faz sentido essa vida missionária e tal. E aí, graças a Deus, fez sentido que a gente ia continuar. Mas aí o Terence estava partilhando, né? Que às vezes vale mais para você converter alguém, né? Para apresentar a Deus para aquela pessoa, uma liberdade de não ser aquele cara que vai subir num banco e abrir uma Bíblia e gritar que daqui a 2 meses vai acontecer o apocalipse. Nossa, Sabe? isso me lembra E ser aquela pessoa que vai com as pessoas até um certo ponto, né? Como São Paulo fala. E que essa naturalidade de vida acaba quebrando preconceitos nas pessoas que não têm uma vida eclesial, assim. Sim. Não tem uma vida na igreja. E muito disso é da forma como os nossos avós, os nossos pais levaram a gente para a igreja. É aquela questão de você insistir enquanto a criança ainda está sendo formada ali, né? Você pensa que não faz diferença nenhuma levar uma criança para a igreja porque ela não, entre aspas, não está entendendo nada. Mas aquele ambiente acaba sendo natural para ela em algum período da vida. E em algum período da formação do caráter dela ali na adolescência, de alguma forma ela sente falta. Eu sinto que foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. De tipo, eu lembro que também minha avó, eu já falei com o pai aqui, não vou repetir a história aqui, mas minha avó também me levou pra igreja junto com minha mãe. E eu lembro que num período da minha adolescência, eu senti falta de missa. E sem absolutamente ninguém me convidar, eu comecei a ir todo domingo. Tipo, sozinho, né? Nem minha mãe ia todo domingo, né? Mas eu comecei a ir todo domingo. Então, tipo, de alguma forma, aquilo que tu tava falando, Deus vai preparando um lugar mesmo. Ele vai preparando um lugar. Você, em algum momento da sua vida, você percebe, caramba, aqui é uma pessoa mesmo. E essa pessoa cuida, essa pessoa interage comigo. Sim. Essa pessoa, né, tá lá comigo. E quem me apresentou essa pessoa me apresentou com muita liberdade, né? Não chegou pra mim dizendo, olha, você precisa rezar um texto todo dia. Mas isso acaba sendo natural à medida que eu vou dando espaço para que essa pessoa, que é Deus, né, adentrar na vida da pessoa mesmo, adentrar na minha rotina, né? É muito real isso que acontece. Sim, verdade. É muito louco. A minha infância já... Tipo assim, eu não tenho muitas lembranças de... todo domingo eu tá na missa. Eu lembro de quando a minha mãe colocou ali pra me fazer pra primeira Eucaristia, né? E aí eu lembro muito bem de todo sábado ir ali pra passar e tudo mais. E aí eu era o tipo de pessoa logo assim...
na minha infância, diferente de metade da minha família, inclusive os meus pais eram muito criticados, né? Porque eles sempre foram muito rígidos com a gente, entre muitas aspas, né? Mas eles sempre foram muito rígidos no sentido de a gente não tinha amizade com qualquer pessoa, a gente não podia ir para qualquer casa, não tinha qualquer amiguinho que ia na nossa casa, né? Então, Passa o CPF, o RG, isso. e endereço, assim, tudo. mas sempre a minha família sempre foi católica, né? Então, assim, eu tenho muitas lembranças de eu passar tardes deitado dentro da loja que a minha mãe tinha, ouvindo Padre Zezinho. A minha mãe tocar domingo todinho, enquanto ela tava trabalhando, Padre Zezinho rolando, músicas católicas, e eu ouvindo, eu acho que eu fui muito convertido pela música também, né? Naquela época ali e tudo mais. Nos intervalos eu ouvia ali Bruno Marrone, eu ouvia... Claro que sim. né? Equilibra tudo, né? Equilíbrio. Eu acredito que é muito disso, sabe? Eu acho que hoje, por isso que hoje em dia muitas pessoas não se comprometem a formar famílias, porque elas percebem da dificuldade, não da grande responsabilidade que é você formar uma família. Eu lembro assim, hoje, né, na escola que eu trabalho, uma criança, a gente perguntou assim, eu perguntei pra ela, né? E aí, como foram tuas férias? Aí daqui, tia, eu fui pra um lugar muito especial. Aí tu foi pra um lugar muito especial pra onde? Ele, pra igreja. Quando ele falou aquilo, eu fiquei assim, gente, como assim? Um lugar muito especial é a igreja. Então, isso por quê? Eu fiquei besta, meu Deus, Não é vai ser um meu ambiente filho. ordinário. Mas isso por quê? Porque com certeza os pais dele passaram pra ele aqueles valores. Então, muitas vezes, os pais, eles têm aquilo, né, de que, é uma criança, ele não entende nada, né? Mas, não, a criança, ela realmente reproduz aquilo. Então, se ela te vê incentivando ela aí, você vai aqui pra igreja, você vai ter esses valores, isso, essa questão mesmo até de educação, ela vai reproduzir aquilo, pode não agora reproduzir, mas no futuro ela vai reproduzir porque ela vai lembrar que ela aprendeu aquilo. Por exemplo, eu lembro quando eu comecei a rezar o terço, ou mesmo quando eu comecei a ter a minha vida de oração. Minha bisavó, eu sempre fui uma criança muito assustada. Então, quando eu tava com medo, o que que minha bisavó falava? Vamos rezar. E aí ela começava a rezar e tudo, e ela começava a orar em línguas, assim, todo mundo muito pentecostal. Muito carismático. Sou do ruim de boa, né? Acordava com a pessoa. E isso gerou uma consciência em mim. Então, tal que mais pra frente, grandinha, quando eu acordava à noite com medo, o que que eu fazia? Eu começava a rezar. Criança, eu poderia não entender aquilo, mas eu lembrava que a minha avó tinha passado pra mim esse valor. Então, eu acho que as pessoas não se comprometem mais a formar famílias, porque às vezes elas têm preguiça. Preguiça de passar aquilo, preguiça de assumir essa responsabilidade, preguiça de saber que eu tô formando outra pessoa para formar outras pessoas. Uma irmã falava, né, em um retiro que a gente teve da comunidade, que muitas vezes nós somos vítimas de vítimas. E de fato é isso. Somos vítimas de pessoas que em algum momento da vida delas viveram uma situação que frustrou elas, que deixou elas da forma que elas estão, e que muitas vezes por não ter recebido valores, ou não ter recebido talvez uma metanoia, algo que mudasse a mentalidade delas, refletir esses mesmos valores em outras pessoas. E a gente fica nesse looping eterno até que venha alguém mudar isso. Até que a gente deixe que Jesus venha mudar isso na nossa vida. Exatamente, exatamente. E às vezes a gente se limita, né? Querendo, repito, eu já falei aqui em outro momento, que a gente não é obrigado a ser refém do erro do passado, né? Jesus está aí para curar a gente e dar um novo caminho. Um novo caminho. Dá. Tudo combinado. Isso aqui foi tudo planejado. Mas assim, só reforçando o que você falou, né? De que. E aí, voltando, né? Eu não tinha muitas experiências que eu lembre, até porque eu sou péssimo de memória. Memória de grávida. Mas o motivo é porque é muita informação que o meu cérebro joga na minha cabeça constantemente. Então, normalmente eu esqueço muito fácil das coisas, né? Então, talvez eu ia com frequência à missa, não tenho tantas lembranças, mas aquilo que eu aprendia dentro de casa, aquilo que eu via, que eu trago dos meus pais, né? Talvez me convertesse muito. E às vezes a gente não observa, né? E aí, falando da infância e tudo mais, às vezes a gente não dá a devida importância do que somos na sociedade, do que somos para os nossos amigos, né? A gente precisa ser um sinal de Deus, a gente precisa evangelizar, afinal nós estamos no mundo, né? Não somos dele, mas nós estamos aqui. E Deus vai usar da gente em diversos lugares. Então, só para amarrar um pouquinho mais desse assunto e dar continuidade, falando de vocação, né? Tem toda essa caminhada.
As meninas que acordavam. Eita, que hora acordavam. Bom dia, vai ser capaz. Acordavam uma fazendo oração na outra. Sim. Mas como foi o despertar da vocação de vocês, o entendimento? Como foi que aconteceu? Eu acho assim, ele falava que tem uma hora que a gente pensa assim, a gente para, olha pra Jesus e pensa, nossa, ele é real. E eu acho que isso foi muito na minha primeira Eucaristia, foi no dia 21 de novembro de 2015, não esqueça, assim. Aniversário do Aleluia. Sério? 21 de novembro de Aleluia, 2015. nós estávamos comungando por você. Mas, assim, né, foi muito forte, porque quando eu recebia Jesus, detalhe, eu não tinha ido nada preparada para minha primeira Eucaristia. Eu louvo e agradeço a Deus porque a gente usava bata ainda, né? Até hoje na minha paróquia, graças a Deus, esse costume permanece, né? Mas a gente usava a bata bonitinha e tudo. A minha também Graças, A minha não foi, eu acho. A Eu minha acho que a minha foi já com era bata. camisa, assim. graças a Deus, porque a roupa que eu estava por baixo deprimente. Aí, assim, né? Gente, se tivesse fotos, aí eu mostrava pra você. Porque... Jesus me preservou disso. Ele falou bonitinha, né, minha filha, pra comungar, pelo menos. E aí, assim, eu lembro que depois de receber Jesus, eu olhei lá os meus coleguinhas ali do lado, ajoelhando tudo, e ninguém tinha me dado esse coisa assim, você tem que ajoelhar, né? Eu acho que também pra eles, não. Acho que eles pensaram assim, vira a galera toda fazendo, né? Vamos fazer também. E eu vi lá, eles ajoelhando, aí foi minha vez de ir pra fila, né? Aí quando eu fui lá, eu super ansiosa, eita, primeira vez e tudo. E aí depois que eu recebi Jesus, né, eu parei assim, eu fiquei, gente, como é real, assim, é algo que eu acho que a gente não sabe explicar, mas que a gente entende, meu Deus, é muito real isso. E depois disso eu pensei, meu Deus, não pode mais ser assim, da forma que eu levava as coisas de Deus antes, não pode mais ser do mesmo jeito, né? Eu preciso realmente tratar com mais seriedade, porque hoje eu recebo uma coisa que eu entendo que é séria. Então, depois disso, assim, todo domingo eu queria estar na missa, mas não só nos domingos, né? Segunda, terça, quarta, quinta, assim, entrei no grupo de coroinha, se tinha missa de 7º dia, depois da missa normal, eu tava lá servindo também. Então, assim, eu queria receber Jesus todo dia, toda hora, porque eu achei aquilo incrível, né? E aí eu fui entendendo isso, né? Mas até então, sem pensar em vocação nem nada, né? Eu só achei incrível receber Jesus e queria me aproximar dele. E aí, no meio disso, né, eu e a Clara, a gente participou muito de muitos grupos na igreja, né? E um deles foi o Movimentos Focolares. Todo A gente... grupo que vocês perguntarem, sabe, as gêmeas, elas participaram aqui, vão dizer, participaram sim, a gente conhece demais, a gente... Maria... E a gente, assim, a gente participou do Movimentos Focolares durante 11 anos da nossa vida, né? A gente foi deixando mais assim, porque para tratar mais com seriedade uma coisa só, né? Sim. Mas quando a gente participava do movimento, falaram, vai ter um retiro em Belém, vocês querem ir? E aí a gente falou assim, a gente quer, né? Mas Tamo aqui, né? sim. Por que não? Tô fazendo nada, vamos nessa. Agora, ir era uma coisa totalmente diferente, né? Porque a nossa avó deixava a gente com dificuldade na esquina e imagina em Belém, né? E aí, assim, não sei como, por um milagre de Deus, ela simplesmente falou, vocês vão pra Belém. E a gente ficou assim... Detalhe, a gente tinha 12 anos, entre aspas, sozinha. E minha avó, Mas era bom. Eu sei quem tá indo com você. A conversa dela pela Exatamente. noite com Jesus foi muito... Não, Tá. eu acho que, assim, Jesus falou, minha filha, vá, porque eu acho que se ficar aqui não dá certo, vá. E aí, assim, nossa, foi incrível, assim, porque lá... eu lembro que o tema do retiro era Mar com a cabeça, braços e pernas, porque era no tema das obras de misericórdia, né? Que era no ano da misericórdia e tudo, né? E eu lembro que nesse dia, né, eu tava assim, não pensava nada sobre vocação, até porque 12 anos, né? Então, Ai, não sabia nem o que era de dicionário. Preocupada com a prova do... Então, mas era um tempo, assim, como a Clara falou, a gente sempre teve amizades mais velhas. Então, a gente sempre teve um pensamento além do nosso tempo, assim, precoce das coisas. Então, eu lembro que era um tempo que eu tava pesquisando mais sobre a igreja, né? E eu fui entendendo, tem esse negócio, assim, de meu lugar na igreja qual é, né? E meu lugar na igreja qual é, com meus 12 aninhos aqui, né? E aí, só já que... quero saber, papai. E aí, assim, eu lembro que nesse retiro era muito forte porque eu tinha um certo preconceito, assim, de adorar Jesus dentro do sacrário. Pra mim, não valia ali, porque eu não tava vendo. Então, pra mim não valia muito. Ele tinha que estar no ostensório, bonitinho, eu tinha que ver sendo exposto. Vou adorar. Mas dentro do sacrário, pra mim, era, sabe? Ai, gente, eu não entendo. E aí, nesse dia,
consagradas do movimento, né? Falaram, porque ela é um movimento de leigos, né? Mas aí elas falaram, vamos fazer uma adoração. Eu, tá bom, já tava preparada, as tensões e tal. A gente chega na capela sacrária e eu, gente, assim, cadê? Cadê? Me enganaram na igreja. Cadê Ele vai aquela... aparecer, eu vou fechar o olho. Exatamente. E aí, só que isso não aconteceu, né? E aí eu acho que foi o momento que eu me toquei assim, meu Deus, dá também, né? Desse jeito. Caraca. E aí eu pedi pra uma das focolarinas, né? Que é uma das consagradas lá. Deixa eu ficar mais um pouquinho aqui. E ela falou, deixa, né? Só que eu acho que ela entendeu, assim, que eu queria dormir lá, não sei. Porque ela saiu, fechou a porta, apagou as luzes e ficou lá. Só eu e Jesus, assim. Fiquei, gente, será que ela entendeu, assim, que eu queria ficar mais um pouquinho? Mas era, tipo, com a luz ligada, né? Queria pelo menos ver. E aí, eu lembro que nesse tempo, assim, eu fiquei olhando assim, eu fiquei passando, sabe, aquele filme de tudo que eu tinha pesquisado, assim, sobre igreja e tal. E eu pensando assim, meu Deus, criança precoce, né? Assim, assistindo Dragon Ball, preocupado na hora do almoço. E eu pensando assim, Jesus, mas o que o senhor quer mesmo de mim, assim, né? E aí eu pensando assim, só que eu não falava nada, tipo, o senhor quer que eu seja freiro, o senhor quer que eu case, tudo. Falei, o senhor quer que eu seja toda de Deus, assim? Só dar aquela engabelada, assim, né? Toda de Deus. E aí, nessa hora, foi muito engraçado isso, assim, porque pra mim é uma experiência muito real, assim. E eu acredito, de fato, né, que é real, porque a gente sabe que Deus, ele é um Deus muito sensível nessas coisas também. Então, nessa hora, começou a ventar muito, assim, e, sabe, era a cortina, ela era tipo aquelas persianazinhas assim, e aí ela começou a balançar muito, assim, e eu fiquei assim, será que Deus me respondeu? E depois, assim, eu fiquei muito com isso na cabeça, né? Eu fui partilhar com uma das focolarinas, e na minha cabeça já tinha que ser focolarina amanhã, porque Deus falou. E aí, eu falando com ela, não, paciência, espera em Deus. Só que entrou por um ouvido e saiu pelo outro, né? Todo mundo já sabia que eu ia ser focolarina depois disso aí. Só que, assim, depois eu fui entendendo que Deus não era assim, tipo, um Deus tão apressado a ponto de não respeitar o meu tempo, né? Mas que era um Deus também que me ensinava a discernir. Então, naquele dia eu entendi que Deus queria algo a mais, mas que eu ainda precisava de um tempo para entender o que era esse algo a mais. E eu acredito, assim, que pelo meu lado, eu vejo, assim, a Duda, ela sempre teve esse olhar mais atento, digamos assim. E eu sempre fui um pouco mais racional. Eu sempre quis mais de Deus, olhar com os olhos, ouvir com os ouvidos, e às vezes eu esquecia do coração. Então, até nisso, Deus teve o cuidado mesmo. Eu sempre dizia, quando eu era pequena, minha avó dizia muito que eu queria ser, que eu ia dizer que eu queria ser freira. Mas eu não queria ser freira porque eu queria ser freira. Eu queria ser freira porque eu achava que só freira virava santa. Então, a certeza que eu tinha é que eu queria ser santa. Então, se só freira vira santa, eu vou ser freira, eu vou ser santa. Filosofia básica. Claro. Faz Conceito. sentido. Só que aí eu fui entendendo e eu fui buscando conhecer, como a Duda falou, né? A gente viveu esse conhecer para amar. Então a gente sempre gostou muito de estudar. E a gente tendo, assim, ao nosso redor coisas que nos levavam para Deus, a gente falou assim, poxa, a gente tá aqui, mas não é para qualquer coisa. A gente tem que estudar. E acredita assim, a nossa conversa ela se deu muito pela Eucaristia. A gente ama Jesus Eucarístico. Mas se for falar assim, de mim em específico, ela se deu muito numa forma mais prática, acho que pela dança. Por quê? Porque eu fui entendendo que aquilo que eu fazia, o meu corpo ele deveria ser templo do Espírito Santo. Então, antes eu dançava qualquer coisa, eu sempre gostei muito de tudo que envolvesse arte. E eu dançava qualquer coisa e, enfim, tava nem aí. E aí, a partir disso, eu fui, quando a gente comungou, né, pela primeira vez, eu percebi, cara, realmente esse negócio aqui é sério. Eu tenho que fazer uma coisa que faça jus a isso. E aí, nesse mesmo retiro que a Duda tava falando, eu fui descobrindo isso, de fato, como ela falou, né? Qual o meu lugar na igreja? Eu já sabia que eu queria dançar pra Deus. Certo, quero dançar pra Deus, sei do meu lugar de serviço, mas onde Deus me quer inteiramente, né? Eu lembro que nesse retiro a gente conheceu uma música que ela fala: tens uma vida só, vive bem, doa tua vida a mim, tudo a mim. E eu percebi, mas aonde e como Deus quer que eu doe tudo? Aonde e como Deus quer que eu dê de fato todo o meu coração, toda a minha vida. E eu ainda não conseguia compreender. Então, quando eu olhava pra Duda, eu tinha uma noção, assim, de, poxa, minha irmã, ela já sabe, assim, o que ela quer. Ela sabe que Deus quer ela dessa forma e eu vou ficar, não, Senhor. Eu estou lá, cara. Diabo, Senhor, esqueceu. Isso Então, tudo no mesmo retiro. tipo, 5 minutos. Tudo isso. Então, tal, que acredito que posteriormente ela vai falar um pouco mais desse discernimento vocacional dela.
nesse período, assim, quando a Eduarda entrou no vocacional, pra mim era muito difícil. Olhar, mesmo sendo muito nova, né? Sabendo que ainda tinha um mar de coisas pra viver, mas pra mim era muito difícil olhar pra isso, pra ver a Duda no vocacional, a Duda ali com o pé na entrada, com o pé pra ser freira. E eu olhava pra mim e eu ficava assim, cara, mas o que é que eu vou ser? Eu sei que eu não quero ser freira porque não quero ser freira. Mas, Deus, o que é que eu vou ser? E aí eu lembro que nesse tempo eu tava um pouco afastada da comunidade. E tava indo só mesmo pro grupo de oração, na A fraternidade, comunidade não, que tu diz é a a fraternidade. fraternidade, isso. Eu tava um pouco afastada da fraternidade. E indo só mesmo pro grupo de oração. E eu sempre fui muito assídua no grupo de oração. E aí, nesse dia, eu tava um pouco chateada. A Duda tinha ido pra missa na comunidade. E eu tinha ido pro grupo de oração. E aí, eu sempre tive, assim, uma proximidade muito grande com Nossa Senhora de Guadalupe. Amo Nossa Senhora de Guadalupe, assim, de todo o meu coração. Maravilha. Tu sabe, né, que todas as Nossas Senhoras rezam pra ela. Brincadeira. Enfim, eu sempre tive essa proximidade muito grande. E aí eu cheguei na imagem da Nossa Senhora de Guadalupe, né, e eu falei assim, mãe, se a minha vocação... se a minha vocação, de fato, for o matrimônio, me confirma isso de alguma forma. E aí, quando a Eduarda chegou da missa... A Só Eduarda, vamos um pouco mais pra frente, viu? É, eu fui A gente real. se perdeu um pouco no miado do gato, mas a gente já passou um pouco aqui. A gente já volta pra construir a linha do tempo. Aí já voltou pra Duda, mas enfim. E aí, eu perguntei isso pra ela, e Nossa Senhora sempre falou muito comigo por rosas. A Eduarda tem um sério problema de que ela nunca anda com a chave de casa. Então, nesse dia... Olha, conheço uma pessoa igual. Então, e aí, nesse dia, ela bateu na porta e eu fui abrir o portão. Quando eu abri, um casal da comunidade... a esposa, né, desse casal, tava com uma rosa branca assim, e ela, pega, Nossa Senhora manda te entregar. E aí eu Assim, na lata, sem nem dar bom dia, boa noite. quer que eu seja mais específica? E aí eu lembrei daquilo que eu tinha pedido e eu fiquei assim, cara, por que Deus não me confirmou isso através da razão? Que é algo que pra mim é tão mais fácil de acreditar. E aí foi que eu entendi. Deus, ele não queria só que pela minha razão eu entendesse que eu queria formar uma família, que eu deveria abraçar isso, formar uma família, ter a formação dos meus filhos, mas que também no espiritual ele queria me levar a entender o que é essa vocação. Ele não queria me ver abraçar o matrimônio como um ofício, mas ele queria me ver abraçar o matrimônio de fato como uma vocação, como algo para me fazer santa. Eu não queria tanto ser santa, não quero, na verdade eu quero. Eu não quero tanto ser santa, então que seja onde Deus me quer santa, na vocação, nesse vocare, né? Nessa ação mesmo de ser santa. Não é casamento por casamento, Não é é casamento casamento, por casamento, é pra casamento te pra santificar. Se santificar. Eu acho interessante, assim, porque a Clara, eu brinco que, tipo, se ela quisesse ser freira, ela já teria ido. Porque, assim, como a gente sempre esteve junta em tudo da igreja, assim, né? Em, tipo, vamos pra grupo de oração, então vamos nós duas. Vamos pra retiro, vamos nós duas. E a minha avó também só deixava ir se fosse as duas, né? Não Já podia ir uma participei de depois tanto da outra. retiro vocacional pra vida religiosa que vocês nem imaginam. Exatamente. Então, assim, se ela quisesse ser freira, ela já tava no vocacional do tanto de retiro vocacional que ela foi obrigada a participar, porque senão não ia. Então, assim, tanto que a gente foi se separando mais, assim, no sentido de criar cada uma o seu caminho, quando, mais uma vez, caminho, né? Nossa. Quando eu entrei de fato no vocacional, né? Quando eu comecei o meu acompanhamento vocacional, que eu tive que ir para as formações, que eu tinha que passar, às vezes, alguns dias na casa das irmãs, eu ficava meio sem nexo, né? A Clara ia, assim, né, para pegar essas formações. Oi, freiras, tudo bem? Vocacionada? Então, assim, a gente foi criando nosso caminho através mesmo da vocação. E é muito interessante porque Deus faz isso com a gente, né? Quando ele nos faz um chamado específico, né? Ele vai trilhando nosso caminho para isso. Então, quando eu discerni aquilo que Deus queria, assim, pra minha vida, quando ele foi me mostrando, né? Ele também foi abrindo todo um caminho. E é muito engraçado porque nós somos gêmeas, então, assim, univitelina, geradas tudo juntas. Então, sempre rola aquilo, mas vocês foram geradas juntas, não sei o que, foi uma célula que foi se dividindo tudo. E por que vocês não têm a mesma vocação? Porque nós somos pessoas diferentes, assim. Então, Que as células foram dividindo. E eu Se você não sabe, a biologia é assim, separa. E eu acredito que isso mostra também como Deus, ele sempre é muito específico, né? Ele te chama. É você que ele chama. Ele chamou o Matheus, chamou a Duda, chamou o Joveci. Ela conseguiu. E é muito específico que ele chama. Ele chamou todos nós, mas ele te chamou na tua particularidade. Ele te chamou de forma particular, de forma íntima e de forma pessoal. Então eu acredito que isso aconteceu muito com a gente. As pessoas acham incrível o fato de, uma quer ser freira, outra quer casar. Mas
Isso se a gente for ver, assim, ó, levando em conta aquilo que a psicologia de Deus, isso é crível, sim. Totalmente, né? Totalmente. Porque Deus, ele tem essa forma específica de chamar. Ele olha pra você com um olhar específico, um olhar direto. É você que eu quero dessa forma. Exatamente. E eu acho que, tipo assim, esse amadurecimento, a dicção indo embora Eu aqui, já meu tô te nome. julgando. Difícil de ser dito. E o nome do meu professor. Eu já tô te julgando. Ah, é verdade, Aqui, ó. professor de português aqui, me lasquei. Mas esse amadurecimento do entendimento de vocação é um. Eu acho que é um caminho que para algumas pessoas é tão angustiante porque elas já não se dão ao trabalho de conhecer como amar a Deus mesmo, né? Primeiro o entendimento de que vocação é como você vai amar a Deus no mundo, né? Então assim, caramba, você está sendo chamado a como vai ser a forma excelente que você vai amar a Deus até que ele te chame para a eternidade, né? Você vai amar a Deus ali como religiosa, você vai amar a Deus amando a sua família, você vai amar a Deus amando a sociedade como um leigo, né, celibatário. Então, eu acho que às vezes, para algumas pessoas, existe um medo tão grande de conhecer como é. Eu digo isso porque, para mim, eu lembro que 2020, ontem, estes dia, eu tava com o pé no celibato celibato leigo. Gente, tô chocada, nunca imaginei Não, isso. totalmente. E assim, o curioso, de novo aquela questão da infância, né? Eu fui pra um casamento, ainda criança, eu esqueci o nome, como é o nome, amor? Pajem. A pessoa que entra lá e tal. E aí, quando eu botei um terno pela primeira vez, 8 anos de idade, ou 7, não sei. Eu disse, cara, eu vou fazer Era isso quando eu precoce. crescer. Depois ele fala da gente, né? Aí eu gostei de um terno, gostei do casamento, gostei de ter uma noiva, eu vou fazer isso quando eu crescer. E beleza, quando eu cheguei em casa, desenhei o terno, guardei, e tipo, esse vai ser o terno que eu vou casar. No casamento de vocês, viu? Que minha noiva já vetou, que não vai ser mais o terno que eu queria casar. Ah, mas também, de lá pra cá, né? Eu imagino que o terno que eu desenhei também era meio feio, né? 90? Faz Eu tempo. tava aqui criando alta expectativa. Ia ser uma história bonita, né? Pra ver. Eu desenhei Eu usei. queria ter esse desenho, cara, não tenho mais, mas eu queria. Mas eu lembro como era, eu te escrevo. Mas enfim. E aí, na minha adolescência, essa memória se perdeu. Então, tipo, eu estava vivendo uma experiência com Deus de forma concreta, eu estava participando de um sacramento, pela primeira vez que eu vi, e naquele momento eu tive um entendimento de essência humana, né? Não um entendimento de consciência ali da razão, mas a minha alma reconheceu aquela vocação. Mas na minha adolescência isso se perdeu. Porque, e aí aquilo que a Clara estava falando é muito real. Deus, ele usa uma linguagem que é muito própria de cada pessoa e ele se comunica da forma como você entende mesmo. Só que para você entender, é preciso que se gere antes esse interesse por ter intimidade com ele, né? Então, é aquela coisa, né? Deus se inclina primeiro, mas é necessário que exista do lado de cá, do nosso lado, um querer saber qual é o interesse de Deus para nossa vida, né? E aí eu acho que às vezes as pessoas jogam tantas camadas dentro dessa relação para entender como é que Deus quer que eu o ame, que algumas dessas vocações que são tão bonitas e tão importantes para outras almas, que tipo, imagina, irmãs gêmeas, o testemunho que para quantas pessoas estão precisando desse testemunho, né? De ouvir que não existe vocação univitelina, Ei, são... né? E o quanto que Deus, ele é muito pessoal. E ao mesmo tempo que ele é pessoal, ele é aquilo que a Eduardo tava falando, né? Ele respeita muito o entendimento de cada um, né? De como as pessoas vão amadurecer o entendimento de decidir por amar a ele. Decidir amar a ele através daquela vocação. E aí, em 2020, eu com o pé no celibato, que, tipo assim, passei por relacionamentos que não funcionaram porque sempre conflitaram com minha vida na igreja. Então, tipo, se toda relação que eu tiver vai me colocar em xeque com a minha vida com Deus, a forma que Deus me quer santo é exclusivo para ele. Só que aquilo era muito doloroso de pensar. De pensar, putz... E aí, na minha cabeça, eu não quero viver sozinho. Eu não quero viver sozinho. E aí vai da parte do conhecimento.
comecei a estudar sobre, beleza, já que Deus me quer sozinho, vou descobrir como é que eu posso ser feliz sozinho. Deus me quer sozinho, Deus olhando, não, amor, eu não te quero. Ô, menino, deixa de ser trouxa, vai rezar e tal. E ela aqui, o Senhor. Pois é. E aí, onde é que eu parei mesmo? Deus não me quer sozinho, eu fui estudar sobre as vocações, as vocações celibatárias, né? E aí estudei sobre religioso. Tinha um preconceito com batas, com hábito. Aí depois eu quebrei o preconceito, mas logo reconheci que não era minha. Não, esse aqui passa, próximo. Sacerdócio, pô, bonito. Levantar Jesus e Eucaristia, pô, bonito. Nossa, já sonhei levantando Jesus e Eucaristia. E aí, não, se eu sonhei, Deus me quer padre. Aí foi o primeiro que, tipo, balançou assim, mas depois não finfou. Não funfou. E aí eu descobri a lei celibatária. Aí nessa meus olhos brilharam. Porque eu sempre tive em mente que Deus me queria no meio do mundo, de alguma forma. Tipo, pô, aquela coisa de ter alguma coisa pra oferecer pro mundo e se eu fosse completamente isolado, eu não teria como oferecer na minha cabeça. Só que aí, quando eu comecei a estudar sobre celibato, me apaixonei pela vocação, mas o meu coração não estava feliz. E aí o Denis, abraço fundador, tamo junto, ele mandou uma carta não, era um texto de São João Paulo que ele falava sobre as vocações, né? Universal, secundária e tal. E era um texto muito bonito e muito simples. Não era um texto de discernimento vocacional. Era um texto explicando as camadas, né? Você primeiro era chamado a ser santo, depois você é chamado a amar a Deus com alguém, né? Ou com a sociedade, ou com uma família. E aí depois vem essas vocações do trabalho. Aí depois eu disse, caraca, eu quero amar a Deus amando alguém. Aí eu discerni que, tipo, pô, é um matrimônio mesmo. Aí depois Tess Cabral gamou em mim, e aí o resto da história. Eu acho que Deus, ele é muito assim com a gente, até porque, assim, se a gente vê, como a gente falava da nossa infância, né, que, tiveram momentos que a gente tava ali, como ela citou, a questão dos padres, né, se a Clara fosse se prender àquele momento ali, ela diria, nossa, eu tenho que ser religiosa. Só que eu acho que o começo, assim, da nossa história com Deus, como tu até falava, né, com relação ao texto de São João Paulo II, Deus primeiro quer nos mostrar que ele nos quer dele. Então, acho que Deus faz muito isso com a gente. Primeiro, eu vou poder te fazer crer que eu te quero meu. Independente de onde eu quero que você esteja comigo, onde eu quero que você me sirva melhor, mas eu te quero meu. E depois que você entende que Deus te quer dele, ele te mostra, assim, aonde ele te quer dele. Então, assim, acho que às vezes um problema de uma vocação, assim, mal discernida, entre aspas, é quando a gente quer primeiro atropelar as coisas e primeiro achar que a gente tem que entender onde é que Deus nos quer já de cara. E não entender, Deus me quer primeiro dele, depois ele vai me dizer como que ele quer que eu seja todo dele. Totalmente. E tu, Jô, você já teve com o pé em outra vocação? Cara, na verdade até que não. Eu acho que Deus, ele sempre foi muito claro pra mim, né? Até porque eu nem sempre pensei sobre, também né? respirando. Respirando porque já tá casada, né? Não tem não tem mais já tá como. tranquila, já tá garantido, né? Só surgiu alguns sustos, a gente falava sobre isso. Conta essa história muito Porque foi assim, logo, aí volta a minha memória de grávida. Eu Que tô assim, amando isso. não lembro Só os muito nuances, só os nuances. do... Deus, ele sempre agiu muito na minha vida, lembro. Poucas vezes, né? Memória de grávida. Mas sei que ele tava lá. Mas assim, eu sempre fui um cara muito apaixonado por família, né? Tanto que eu sempre fui muito apegado à minha família. Uma das maiores dificuldades pra mim, depois do casamento, foi sair de casa, né? Eu ainda passei alguns dias que eu fiquei assim, meio na bad, assim, a primeira semana, meu Deus. Não é mais a minha casa com os meus pais. Eu sempre fui um cara muito apegado com família, né? E sempre fui muito apaixonado, né? Quando eu vi uma família, um pai cuidando de um filho, eu sempre achava muito bonito. E aí eu acho que Deus também já era muito claro nisso, né? E aí quando eu encontrei a Tamires, que a gente começou a se conhecer mais e tudo mais, e ela sempre muito apaixonada por crianças, nossa, eu Acertei. penso em ter filhos. Acho que é aqui que eu Né? estacionei meu carro. E aí já foi ali, né? De início já apaixonei mesmo, arriei todos os pneus possíveis. E aí a gente começou a nossa caminhada junto. Uma caminhada com os seus defeitos, sim, né? Não fomos perfeitos no nosso relacionamento, mas Deus foi moldando a gente para chegar ao matrimônio e, graças a Deus, ter a nossa família e buscar a santidade juntos, né?
Davizinho aí, maravilhoso. Vai crescer Tá. dentro da igreja. Vai. Acólito, coroinha, tudo enquanto. E chamando aí, na escola, chamando na escola. Tem... quando a gente exatamente. Quando a gente começou ali o namoro, né? Aí os sustos. A gente foi indo para alguns retiros e tudo mais. E a gente foi para um retiro de carnaval. Paróquia de Lourdes. Maravilhoso, retiro de carnaval e tudo mais. E eu fiquei num quarto junto com 2 seminaristas. Oh. E aí a gente naquela conversa e tudo mais, os seminaristas, pá, falar pra Tamires que a gente entendeu que tu vai ser padre também. Meu Deus. E caíram, né, na besteira de falar pra Tamires. Não, a gente discerniu que é padre, moço. Eu discerni que Foi- sou freira. O retiro inteiro, a Tamires chorando. Toda oração ela chorava, não. E aí ela diz, né, que dizia, Deus, se não for pra mentira, eu não vou brigar com você, não. E eu entendia que era uma brincadeira, minha filha, não. Calma, Calma. Foi uma trollagem. E aí, ok, Trollagem né? celestial. Depois desse Boa, retiro, boa, arrasou. depois desse retiro, tudo bem. Entendemos que não. Ela entendeu que era uma brincadeira. Passamos. Dias depois, tempos depois, um novo retiro. Fomos para o retiro da Fraternidade Maria Mãe de Deus. Gente, só retiro. Todos os Estados Unidos. Rola retiro nas nossas vidas. E aí fomos em um retiro, né? Chegamos no retiro, tava tendo um momento, uma adoração. Aí lá o fundador com uma cruz. E aí, nesse momento, ele começou a chamar as pessoas que tinham vocação ao sacerdócio. Gente, era alto repouso, pessoas se arrastando por rumo da... E aí a Tamires começou a olhar pra mim e o fundador lá falando, tá pregando, não sei o que, ele, você que tem o chamado, e olhando pra mim e pro Denis, né? E ele olhando bem pra mim e falando, não sei o que, mas não era. Só que Tamires, aí tu não a vai, Tamires não. automaticamente já olhou e disse, não, é pra ele ir. E aí ela já ficou naquela... Retornou a bad dela, né? E ela ficou, meu Deus. E aí ela chorava e eu comecei a ficar preocupado porque ela tava muito tensa. E aí eu fiquei nervoso. Aí ela, pronto, ela pegava na minha mão gelada. Aí ela, meu Deus, ele não quer ir. Só que não tinha como. No retiro, quem era pra ter ido naquele dia foi. Não tinha. Deus puxou pelas pernas, não tinha. Ele levou. Ele arrastou os que não queriam ir, mas ele levou. E aí, na primeira oportunidade que teve de sair do retiro, a gente saiu. Porque ela, não, medo, que a Tamires ficou. Aquele Deus. Mas sempre foi muito claro, né? Com esses pequenos surtos aí. Claro, Mas com os asteriscos foi devido muito a- claro, né? Mas eu E- acho muito bonito isso de que, assim, a gente tem essa visão mesmo de matrimônio como vocação. Porque hoje em dia se perdeu essa visão, né? Hoje em dia acham que faz parte da vida. Exato, Casar, esse é o daqui protocolo. filho, é isso, você vai nascer, você vai... Da sua infância, vai viver tua adolescência, você casa. Se der certo, você tem um filho. Se não der, também problema. E se perdeu essa visão, né? Então é muito bonito tanto que, por exemplo, quando as pessoas perguntam assim, qual é a sua vocação? Matrimônio, quero me casar. Tá, mas e mais o quê? Então, tipo, as pessoas olham assim, tá legal, matrimônio, mas daí faz parte da vida, isso aí não é nada. Exato. Então é muito bonito quando a gente vê que as pessoas entendem, tem esse entendimento de que matrimônio não é tipo assim, casei, acabou, o padre me casou, acabou ali minha vocação. Não, mas ela continua na educação dos filhos, no relacionamento que eu tenho com a minha esposa, com o meu esposo. Então é muito bonito quando as pessoas entendem isso. E assim, esse entendimento ele é tão falho hoje que até dentro das próprias famílias, né? Quando se fala em casamento, quem nunca ouviu uma pessoa dizer, não, vai lá a casa, se não der certo, separa. Morro Isso quando é eu- horrível, cara. Horrível ver que o casamento ele tá se perdendo o valor para a sociedade. Tem o seu valor sim, e a gente precisa reconhecer. Casamento é vocação, é abraçar, é uma cruz, a gente tem que carregar. Não é flores todos os dias, não. Mas a partir do momento em que você casa com a certeza e com o entendimento de que é uma vocação, as coisas funcionam, né? Anda, porque não é só eu e a Tamires. É eu, Tamires, tem Deus que vai corrigindo, vai ajustando. Se fragilizou um pouco, ele tá ali para fortificar. A gente precisa ter esse entendimento. Quando não tem, não funciona. Por isso que tá aí. A regra de casamento Né? indo por água abaixo porque as pessoas não buscam. Eu ouvi eu não lembro agora se foi o padre Paulo Ricardo, ou algum outro influencer católico, que eu não tô na cabeça, tô lembrando. Mas que ele falava que uma das funções da vocação do matrimônio é formar uma sociedade que ame e sirva a Deus. Isso é muito forte. Porque aí você... Quando se dá esse 2 pontos, essa explicação, matrimônio o que é? Formar uma sociedade que ame e sirva a Deus. Você entende que ali já está embutido a responsabilidade que você tem sobre a sua noiva, sobre o seu esposo, a responsabilidade que você tem sobre catequizar os seus filhos
e sobre fazer essa manutenção na sociedade, com o seu trabalho e tal, porque você é responsável por uma sociedade também, né? Então, um pouco do reflexo que é a sociedade, existe uma porcentagem desse papel que pertence a você, né? E que você, de alguma forma, ali, naquilo que Deus revelar e naquilo que você se dispuser a servir, você pode dar sua contribuição olha, o Diego falava muito sobre isso, né? Sobre a nossa vida tem que ser um sinal para dizer, olha, Deus tá para lá, Deus tá para lá. Então, tipo, ser assim no nosso trabalho e não com aquilo que a gente tava falando no começo, né? De ser uma forma que eu sou de Deus, olha esse Tá aqui cartaz, no caminho, a tá? igreja mais próxima fica a 14 quilômetros. Não nesse sentido, mas no sentido de eu consigo transmitir tal felicidade e uma felicidade real, uma paz de espírito real, que é impossível as pessoas ignorarem de onde é a fonte dessa felicidade, onde é a fonte dessa paz. Em algum momento essas pessoas vão procurar, né? Vão perguntar de onde vem, né? E aí a gente vai poder responder com a paz no coração de que agora que eu estou respondendo, eu estou cumprindo, né? A vocação de apontar qual é o caminho que me fez reconhecer a Deus e que vai fazer com que as pessoas que procurarem a Deus não mais por minha causa, como a Clara estava falando, mas porque descobriram que existe uma felicidade nesse lugar e criar raízes ali, é a completude da humanidade, né? É como a humanidade deveria se organizar. É para aquilo que nós somos formados mesmo, no real, né? É muito louco isso. É muito interessante que isso acontece, assim, de todas as áreas, porque a vocação matrimonial, ela forma as outras vocações, né? Um casal realmente que educa ali seus filhos para Deus, ajuda no discernimento também dos filhos, né? É engraçado, tu falava quando tu foi deixar a tua casa e tudo. Eu tô indo deixar a minha casa agora, eu tô nesse sentimento, assim, né? Tô indo, assim, nunca, acho que meus avós, né, que me criaram, nunca tiveram um tempo Tadinha que são a tua irmã, Eduarda, cuidado. Amada, eu só bato assim no pezinho. Acho que nunca teve um tempo assim que dos meus avós em que todas as pessoas saíssem de casa, né? Porque quando minha mãe saiu, meus tios ainda não tinham saído. Chegou aí a Clara. Então agora pra eles está sendo pesado ver que alguém realmente está saindo de casa, mas que como só restamos eu e Clara pra sair de casa, né? Daqui a pouco ela vai sair também. Então, assim, acho que isso tá sendo muito pesado pra eles, mas tá sendo mais pesado, assim, no sentido de que ela vai estar mais longe, assim. Porque, querendo ou não, quando você casa, né? Mas você pode fazer aquela visitinha ali, né? Claro que eu também vou ter os meus momentos de fazer visita pra minha família, mas eu não sei, com um pouco mais ali de tempo do que, por exemplo, a Clara que vai casar e pode ir um final de semana almoçar lá em casa, né? Então, assim, eu acho que é muito interessante ver que, por mais que sejam caminhos, assim, que são diferentes, mas em uma hora eles se parecem, sempre não deixar, né? E seguem lá para ser diferentes, mas com o mesmo fim, Deus. Então, né, são caminhos com várias estradas aí, mas que tem um último fim, né, de Deus. Esse é o sentido da vocação, assim, né? Nos levar a Deus de uma forma perfeita, né? De uma forma mais perfeita. É a forma que Deus sonhou pra gente, pra nos fazer feliz, mas também pra dar um sentido no reino dos céus pra nossa existência, né? A gente teve dia de Santa Inês, agora, dia 21. Santa Inês incrível, assim. Com 12 anos, olha aí, ó, deixando claro, 12 anos. Não foi só a gente. As teve providências da vida. Morreu ali por Jesus e falando, né? Por que eu vou querer casar com um rei, com um grande príncipe, se o meu esposo já é rei de grandes coisas, né? Já é dono de tudo aqui, gente. Então, assim, 12 anos ela já entendia essa realidade, assim, da situação, né? Mesmo naquela época, assim, o casamento sendo algo, assim, o curso natural da vida também, né? Já sendo algo que já estava preparado ali para ela com 12 anos já tinha seu pretendente. Mas ela entendeu, assim, né? Deus me chama para algo diferente, assim, desse curso natural, né? Não não sou obrigada a seguir isso aqui que estão me dizendo, porque às vezes, né?
como a Clara, eu já brinco com ela assim, te prepara, porque vai vir os comentários pra ti, tua irmã foi ser freira, tu não vai também? Você Ou, vem tipo, todo dia a do Clara lado. casou, tu não sente vontade de casar também? Isso, assim, vir depois, né? Mas é nesse sentido, assim, no Ministério para Crianças, tinha uma pessoa do Ministério, né, que ela falava muito, que Deus, ele sabia contar até um, porque para Deus você é um, você é um, você é um. E ele vê a gente dessa forma, né? E é muito interessante pensar, né, como a gente falava já, Deus é tão único e vê a gente de forma tão única que ele já pensa em algo assim que durante toda a nossa vida a gente vai parar e olhar e assim, por mais que tenham as dificuldades, como ele falava, né, no matrimônio tem as dificuldades, no celibato tem as dificuldades, na vida religiosa, no sacerdócio, mas mesmo com todas as dificuldades, é aquela vida que quando você chega ali de noite, que você deita no seu travesseiro, você para, eu tô realmente onde eu deveria estar. É isso. É É isso. real. As pessoas precisam ter em mente também que é possível ser feliz em cada uma das vocações, né? Porque às vezes tem essa de tipo, um é mais feliz que a outra, é mais completa que a outra. E não, né? As almas elas se complementam no chamado a Deus e no chamado bem cumprido, no chamado perfeito. Não é não? E entender também que não é imposição, é discernimento, né? Discernimento. Quando é. você tem o discernimento, a felicidade, ela é atrelada ao discernimento, né? É a palavra-chave, discernimento. Exatamente. Exato. E eu vivia muito Preocupe-se isso. em discernir as Eu suas vivia muito vocações. isso. Eu lembro que numa pregação, uma das religiosas da nossa comunidade... Ele ajeita, a gente pensa, será que a gente tá... Ninguém tá ouvindo. Uma das religiosas da nossa comunidade, né? Ela falava que no início da vida dela, ela queria casar. E aí, um belo dia, ela teve uma ideia mirabolante. Ela viu um amigo dela, a gente é amigo, os nossos pais se conhecem, a gente se conhece, vamos casar. E aí ela entendeu depois que ela devia ser religiosa. E eu um dia ouvindo isso, né? E ela disse que entendeu que ela ia satisfazer a Deus, estando ali na vida religiosa. E aí eu pensava, né, comigo, e eu falava assim, Deus, talvez se eu fosse religiosa, eu poderia até te fazer melhor do que eu faço. Eu poderia até ser mais santa, pecar menos naquilo que é dificuldade pra mim. Só que eu entendo que não é no caminho fácil que o Senhor me quer. Exato. Não é naquilo que é fácil, mas Deus, ele quer de mim realmente o sacrifício. O sacrifício de abraçar aquilo que eu escolhi. Porque se fosse fácil, era muito Fácil. assim. Isso, era muito fácil. E se fosse fácil, não haveria graça. Se fosse fácil, qualquer pessoa ia, ser santa é muito fácil, deixa isso pro fim da minha vida. Não, mas talvez é porque Deus quer que eu gaste a minha vida toda, que Ele me dê um caminho assim, que dentro da minha vocação, pra mim, existem lutas, existem dificuldades, existem pecados que eu preciso deixar, coisas que eu preciso abraçar e ter esse sacrifício. Porque essa dificuldade, né, já vai falar a palavra, né? O reino do céu é dos violentos. Então, é essa violência que Deus quer que eu tenha. A violência por ser de Deus, por abraçar essas dificuldades. A violência por entender que a minha irmã vai ser religiosa, vai viver uma vida totalmente diferente da minha. Eu vou ter que suportar dores e ter que abraçar cruzes que ela não vai ter que abraçar. Mas entender que é ali que Deus me quer, porque Ele quer que eu seja violenta na minha vocação e quer que ela seja violenta na vocação dela. E eu acho que muita gente confunde exatamente aí, né? Porque tem cruzes que você vai abraçar e ela não vai, mas ela tem as dela que você não vai, Exato. né? Uhum. E aí de falar que tem o caminho mais fácil, tem o caminho mais difícil. E as pessoas confundem quando a gente estava falando de o discernimento trazer a felicidade. Não é porque é mais fácil que é feliz, né? É entender que é óbvio, tudo aquilo que é mais difícil, que você conquista, a alegria é maior, né? Você tem mais zelo, você tem mais amor por aquilo que é mais difícil. E eu acho que talvez é aí que muita gente confunde. Não, aqui tá mais fácil, a minha zona de conforto é essa, aqui é melhor, aqui é a minha vocação. E às vezes não é. Não é porque é mais fácil que é o seu lugar. Entenda que a vocação, ela não é fácil, é difícil. Totalmente. Né, Tamires? É difícil. Eu sou difícil. Eu tô me Mas- olhando. Senhor, eu quero ser santa, eu quero ser Mas santa. você precisa amar até a cruz. Até Jesus doer. amou a cruz, vamos amar a nossa. Vamos discernir, É aquilo que São José se encaixar na Maria nossa vai falar. vocação. A santidade é um ato de heroísmo, cara. Justo. É um ato de heroísmo. Exatamente. E é muito louco porque nós, né, com atos heróicos e que os méritos desses atos pertencem ao nosso Senhor. Então, tipo, é uma vida de heroísmos, de pequenos heroísmos no dia a dia, de sacrifícios e vitórias. E tendo a consciência de que, caramba, esses méritos aqui, quem me deu a força para superar isso aqui
foi o Deus que eu sirvo, né? O Senhor que eu sirvo. E isso é aqui que mora a paz no coração, né? De saber que, pô, o caminho que eu estou trilhando está me levando de fato para conhecer a paixão que o meu Senhor deixou, né? Aquele caminho que o meu Senhor deixou, né? E isso é muito louco. Meninas, pra gente já ir aqui pros afunilando pros finalmente. Ai, show, que triste. Tudo que é bom tem que acabar. Mas, vamos lá. Se a gente fosse conversar com as meninas que estão aí, especificamente para as meninas, que estão nessa, né? De tentar discernir essa felicidade, entender essa felicidade, entender qual é como entender esse chamado de Deus e perder o medo de conhecer as várias vocações, né? O que a gente pode dizer para essas meninas a partir da vida de vocês, a partir do conhecimento que vocês estudaram da vocação de cada uma? Entendendo o que é uma vocação religiosa e por que ela satisfaz o meu coração, e o que é uma vocação do matrimônio e por que ele satisfaz meu coração. E como isso pode chegar em outras meninas aí, que querem ter a paz que, com fé em Deus, vai permanecer aí com o coração. Pode começar. Não. Tu é a mais nova, então tu começa. De 1 minuto. Tá vendo que agora ela virou a dominadora, né? exatamente. Eu tenho que reivindicar anos, né? Bom, eu acredito que, claro, o medo vem. O medo vem porque, querendo ou não, né? A nossa vida, ela já traz pra nós medos que vêm dos nossos pais, de coisas que eles nos falam. Então, eu acredito que é estudar, saber onde você está se inserindo, porque como a gente falou aqui no começo, né? Conhecer para amar. Então, eu só amo aquilo que eu conheço. Se eu não conheço, não tem como eu amar. Eu posso só ouvir as pessoas falarem. E se ligar muito a isso, de saber de que Deus, ele me faz um chamado único. Então, se preocupar com a sua alma. Nosso fundador, ele falava, e pra mim isso foi o que me abriu os olhos, né? Ele falava de que isso não me deu recente, né? Acho que de ontem. Ele falava, né, que muitas vezes o jovem, ele tem aquela ânsia, aquela sede em ser de Deus e em chamar pessoas para Deus. E aí ele falava, mas ainda que você não consiga ninguém para Deus, não levar nenhuma alma para Deus, só não deixem que lá venha a sua. Então, acho que é muito isso. Se preocupar primeiro com a sua santificação. Se preocupar primeiro com, eu quero ser santo. Depois se preocupar com a sua vocação. Mas fulano disse que é melhor eu ser freira. Fulano disse que é melhor eu me casar. Mas o seu caminho é o seu caminho e é unicamente seu. Então, eu quero me casar? Quero. Mas ter essa noção, além da espiritual, mas é uma noção muito real. Porque eu tenho certeza que quando você se deparou com essa vida de casado, você percebeu que vem contas, que tem os desafios da educação dos filhos. Então, não abraçar aquilo com aquela ideia de um sonho, e é um sonho aqui que vai ser tudo lindo, vai ser flores. Não, mas se é uma vocação que você vai abraçar, entender que existem dificuldades. Deus está te dando uma coisa, Deus está te dando uma vocação, não para que você, seja feliz porque vai ser o mar de flores, não. Mas ele está te dando uma vocação com dificuldades, na certeza de que você sabe que você tem onde descansar. Então, por saber onde você tem que descansar, ele está te dando esse caminho. Como discernir esse caminho? Como discernir? Nossa, senhora vai me entregar uma rosa também? Mas eu acredito que pode parecer até muito simples falar isso, mas não tem outra forma senão rezar. Deus, ele já vai falar, né, que tudo aquilo que a gente pedir para ele vai nos ser dado. E ele não é um Deus que não dá respostas, né? Eu vi esses dias uma coisa, uma postagem de um professor que eu achava muito interessante isso. E acredito que assim é com a nossa vocação também. Ele postou a foto de um gato. E esse gato tava muito perto da lente, assim. E aí ele falava assim, encontra o gato. Então, digamos, encontra sua vocação. E o gato tava assim muito perto, então você só viu um fundo preto. E aí ele, não achou? Passe. E continuava preto. E aí, passe de novo. E aí já começava a aparecer o gato. E aí, passe de novo. E aí o gato aparecia. Ele, agora você vê o gato? E aí depois ele ia explicar. Assim é Deus conosco. Deus está muito perto de nós. Por isso, muitas vezes, a gente não consegue ver ele nitidamente. Porque por ele estar muito perto, a gente só tem essa visão daquilo que está muito perto. E às vezes a gente tenta desviar o nosso olhar, afastar, e aí a gente lembra que Deus existe. Então talvez assim é com a nossa vocação. Talvez não, assim é com a nossa vocação. A nossa vocação está sempre muito perto da gente.
se você for pegar coisas como o Matheus falou, como o Joveci falou, tô falando que pra aprender. Como Até o o final do Joveci episódio. falou, tem coisas na história de vocês que já mostrava desde o início o que é que vocês queriam abraçar. Então tem coisas dentro da nossa história que desde o início já vão nos revelar aquilo que a gente quer abraçar. Então acredito que é uma questão de autoconhecimento, porque se conhecendo você aprende a conhecer a Deus e amar a Deus, e de total despojamento naquilo que é a vontade de Deus, sabe? Entender primeiro que o matrimônio é uma vocação, de que ele é um caminho a ser seguido, e se abrir. Não ter medo de, ai, mas e se Deus não quiser isso pra mim? Não ter medo, a certeza, a segurança de Deus, de que Deus não quer que eu me case, Deus não quer que eu seja freira, Deus quer que eu seja isso, mas é aqui que Deus me quer, então é aqui que eu vou descansar. Tem uma frase de uma música que eu reflito muito, que eu falava ontem pra um amigo meu. Em quem eu vou confiar? No dono da rede ou no dono do mar? Então, é o dono do mar que tá te levando. Não importa, vai jogar a rede, você tá jogando a rede pro dono do mar. É o dono do mar que tá te dizendo. Então, tá. Não sei se eu respondi a pergunta, mas eu acho que sim. Respondeu. É isso. Eu acho assim, depois de esse longo ter, né? Eu não falo pouco, isso é triste. Por isso que Eu acho que, assim, o que me vem na cabeça toda vez que perguntam isso, né? Assim, oh, meu Deus, me perguntam. É só, assim, de gerar o entendimento de que Deus é simples. De que Deus é simples e ele chama a gente justamente nessa simplicidade, assim, né? O medo sempre faz parte, porque o medo ele é uma característica de quando a gente vai abraçar o novo, né? Independente da vocação, ela sempre é nova pra gente. Mas, sobretudo na vida religiosa, porque não é comum. Você cresce na vocação dos seus pais, que é a vocação matrimonial. Então, você tem meio que uns frames aí de como é que vai ser isso, né? Mas da vida religiosa é muito novo. Até pra mim, tô entrando assim, mas que convivo há muito tempo com as irmãs, tem muita coisa que eu não sei, que eu sei que vou aprender. E que é muita novidade de Deus, mas de entender que Deus é muito simples e que diante do medo, o nosso medo ele não é nada frente ao que Deus tem para fazer. Então, de início vai com medo mesmo, porque você vai ver que aqueles medos do começo, eles já não são mais tão grandes com o passar do tempo. E aí os medos que vão surgindo, eles vão se tornando tão pequenos frente à grandeza de Deus. E vai chegar uma hora, assim, que você vai se abrindo à graça de Deus, vai entendendo aquilo que Deus te diz na simplicidade, porque ele não vai chegar num cavalo branco dizendo, ei, levanta-te, minha amada, formosa minha, e vem. poderia. Poderia, mas ele não vai, assim, 99% das situações não vai ser isso, mas a simplicidade do teu dia a dia vai te mostrar o que Deus quer, vai te mostrar que Deus te quer, né? Como quando Jesus chama, né, Pedro e André, chama João e Tiago, como no evangelho de ontem, né, na simplicidade do dia a dia deles, Deus na simplicidade só diz, larga as redes de vocês, que vocês vão ser pescadores de homens. Ok, que isso não é tão simples assim, a gente olhando mais. No cotidiano deles, Deus olhou, ei, vocês aí estão fazendo isso aí, mas peraí, vem cá, que agora eu quero vocês para outra coisa, eu quero vocês como meus. E diante disso, Deus que começa a chamar no simples vai fazer como ele fez com os discípulos. Pouco a pouco vai mostrando os milagres. Então Deus primeiro nos chama assim, o primeiro chamado dos discípulos não foi vão lá pregar, vão lá fazer grandes coisas, mas venham, e Deus fala isso, né? Os evangelistas escrevem nas passagens, que Deus primeiro chama os discípulos e chama eles para estarem com ele. E depois os envia a pregar e fazer grandes coisas, né? Mas o primeiro chamado dos discípulos foi estarem com Deus. Então, a nossa vocação também é isso. Deus primeiro nos chama a estar com ele. E depois disso, ele vai te ensinando a discernir. O medo vai passando e aí vai chegar um tempo que você vai olhar para Jesus e vai dizer, como disse São Pedro, aonde iremos se só tu tens palavras de vida eterna, né? Então vai chegar um tempo que você vai dizer, é isso, e já não encontro mais alegria se não for fora de ser todo de Deus. Porque Deus não chama uma pessoa ao convento porque ela é melhor do que todas as outras. E isso é uma coisa que, oh meu Deus, como eu tenho toda a convicção disso. Mas Deus chama a pessoa a vida religiosa justamente por isso, porque já não dá mais para entender para onde ir se não for estar totalmente diante de quem te criou todos os dias e toda hora, assim, diante do ordinário da vida, diante ali da vida fraterna, né, do serviço com os seus irmãos, do serviço aos pobres, que é muito próprio na nossa comunidade.
do serviço à igreja, de um serviço de paróquia, de um serviço com os jovens, você vai entendendo, assim, de que Deus quer preencher a tua vida com aquilo, de que a tua vida é tão em Deus, assim, tão preciosa para Deus, que Ele precisa do teu tempo inteiro dedicado a isso, porque é muito salutar quando você dedica o seu tempo também com a tua família, mas Deus olha para ti e fala assim, mas o teu tempo para você, eu quero que seja inteiramente dedicado àquilo que é meu, aos meus, assim, aquilo que claro, assim, Deus chama uma pessoa vocacionada ao matrimônio, a amar a sua família, a se dedicar primeiro à sua família, porque é o primeiro chamado, né, entre os nossos, mas Deus chama uma pessoa vocacionada à vida religiosa, a cuidar das coisas de Deus, para que ele cuide, né, ali das dele no pouquinho do dia a dia. Então, eu penso que seja isso, né? No meio do medo, vai com medo que depois Deus vai se tornando os medos uma coisinha pequena. E aí, com o tempo, você vai entendendo. É aqui e só tem como ser aqui, só tem como ser com ele, né? E fora dele, tudo é perdição, assim, né? E finalizando, Santa Teresa d'Ávila, né? Só Deus basta. Isso aí sim. Só um complementozinho, que eu percebo muito isso na nossa vida. Deus, ele sempre nos chamou a abraçar tudo. E eu percebo que isso se torna verdade na nossa comunidade, né? O carisma da nossa comunidade é Jesus todo. Então, Jesus todo de Jesus. Então, é o todo. Então, em qualquer vocação, Deus ele não vai te chamar a abraçar uma vocação pela metade, mas ele vai te chamar a tudo. Deus ele poderia te chamar, sei lá, seja meio casado, seja meio religioso, mas não. Deus ele é sempre muito abrangente. Deus ele não vive de metades, ele vive de uma completude, para que ele possa transbordar ali. Então, realmente esse chamado a tudo. Então, o Jesus todo. Na minha vocação, Jesus todo. Todo de Jesus. Total. E se você que tá em casa não entendeu ainda, qual o seu caminho? Qual o caminho, tá? Então, assim, ouvindo aqui de perto, bem perto, resumo para vocês. A Eduarda falou que nós precisamos entender o chamado, né? Jesus chama para que a gente possa conhecer. E para completar, falando do discernimento ali, a Clara falou sobre a oração ser o principal caminho desse discernimento. Então, entenda o seu chamado, ouça, Jesus está te chamando, talvez hoje, Jesus está te chamando, e em oração, descubra a sua forma de sentir a paz. Quando você reconhecer isso de estados de vida, lá na sua infância você tinha uma forma de reconhecer a paz, na sua adolescência outra, quando você está adulto é outra, você que já é idoso, talvez hoje você está reconhecendo a sua vocação, porque você está reconhecendo hoje qual a sua paz que veio através da oração, depois que você foi chamado e que você se reconheceu um filho de Deus no seu lugar que Deus escolheu para você, tá? É mais ou menos por aí que eu entendi. Você entendeu isso? Maravilhoso. Meninas, que papo. Sensacional. Vocação é aquilo que cala o coração. Cara, total. Incrível. Chegou o... Pergunta aí enquanto... No ponto. É porque aqui, quer dizer, não sei, né? Porque eu posso estar fazendo propaganda aqui e a propaganda ser torta. Mas é pra ter presente. É pra ter. Meninos, gente, assim... Tem? Não sei se já... Não, vai ter. Vai ter. Vai Bom, ter. então se vai ter, era só... Seja Foi a aqui, promessa. Vai chegar dentro. seja aqui para você que tá em casa vendo, pode ser Exato. que você veja depois só uma foto do presente. Talvez você veja só uma foto, Mas- exatamente. É pra dar aquele Tem. engajamento, né? Vai no Se Instagram. você quer saber qual o presente as meninas vão ganhar, assiste até o final. Mas, sim, a Tamiris respondeu? A nossa produção? A produção pode ser que a produção esteja amamentando. É verdade, É a produção, a nossa A produção tá vivendo a vocação dela. Exatamente. Respondeu. E aí, o que a produção respondeu? Que é pra mandar 8h30. Ah, certo. Ah, então vai ser ok. depois do episódio. Então, Perfeito. meninas, mais uma vez, muito obrigado. Maria Clara e Maria Eduarda Lessa. É importante que você... Ó, se você assistir até aqui no episódio, comenta no Lessa. Todo mundo comenta no Lessa nos comentários. Vou só ficar pra- muito orgulhosa, inclusive. É isso. Mas muito obrigado, sejam muito bem-vindas. Que Deus abençoe a vocação de vocês. Meu Deus, que Amém, seja gente. luz para o mundo. Porque o mundo precisa de luz. Vocês são pessoas muito legais. Tenho um carinho especial por vocês duas. Então, que bom. Então, que vocês vieram. Obrigado mesmo.
vão receber presente depois, que você vai saber depois qual vai ser. Eu preciso reforçar, gente. Vocês são incríveis. E que eu tenho certeza que eu não sou a única pessoa, porque eu acho que eu tô conhecendo vocês agora. Mas, poxa, sensacional. Acho Gente, que a gente partilha disso também. Vocês também são pessoas incríveis que a gente admira demais. E a gente que agradece, né, o convite, porque, de fato, assim, né... Eu tô arrumando ouvir o som da vocação. De fato, assim, é muito louvável mesmo que dentro do nosso meio, que a gente ouve falar de podcasts em todo lugar, né? Mas é muito louvável que dentro do nosso meio, dentro da nossa arquidiocese, nós tenhamos pessoas que se consomem em fazer isso, né? Em mostrar, porque, gente, vocês não trouxeram os famosos, mas vocês trouxeram pessoas da igreja, pessoas que a gente vê cotidianamente, e para que a gente entenda, né? De que nós todos somos irmãos e que é legal partilhar das nossas vidas. É legal ter uma vida em comunidade assim para falar de quem é melhor ser falado, de Jesus. Então, de verdade, o que vocês estão fazendo é incrível mesmo. Isso aí, gente. Maravilha. Parabéns pela iniciativa de vocês, de verdade mesmo, assim. Eu sempre me engajei muito no meio de comunicação e eu fico muito feliz, assim, quando eu vejo realmente que a comunicação na igreja tem crescido tanto, né? Teve uma carta aos comunicadores que o Papa falava, né, que que nós devemos, né, mostrar através dos meios de comunicação aquilo que muitas vezes eles em si não mostram. Então, parabéns porque vocês estão fazendo isso, assim, através dos meios de comunicação vocês estão mostrando aquilo que de fato é ser igreja também, né, através das experiências cotidianas. E tem mostrado através da vida de vocês, né, uma forma de ser de Deus também. Enquanto as redes sociais por aí estão propagando, assim, nos outros podcasts, as fofocas do dia, vocês estão mostrando assim, vamos ver o ser igreja do dia. Então, isso é louvável, assim, é muito bonito de ver e que através daquilo que vocês estão fazendo, muitas pessoas também possam fazer, mas muitas pessoas também possam ter o seu encontro com Deus, porque quem sabe, né, procurar no YouTube, assim, e achar o podcast de vocês, seja uma forma da pessoa, quem sabe, ouvir falar de Deus, assim, dessa forma pela primeira vez. Então, eu tenho certeza, assim, que vai ser, já está sendo uma forma muito forte de encontro com Deus para muitas pessoas. Vocês estão nas nossas orações, viu? Muito amém, obrigado. amém, Muito amém. obrigado. É Então, isso. para você que está em casa, que ainda não segue o nosso Instagram, vai lá, tá? Produção, coloca aí o Instagram, @dompodcast, Vai dar certo, tá bom? Então, em família é tudo assim, né? Tá. Siga lá o Tudo nosso ligado. Instagram, tá bom? Já deixa nos comentários de qual post. Qualquer um. Você é livre para comentar em qualquer um. Quer comentar em todos? Comenta em todos. Quem você quer ver aqui, tá bom? Quem você quer que partilhe da sua vida, da sua vocação. Traga o testemunho do vizinho de vocês. Que é muito católico, que às vezes a gente não Uma conhece. fofoca celestial nunca Tá? Comenta lá. E inscreva-se também no nosso canal. A gente tem visto que tem muita gente assistindo os episódios, mas a galera não tá seguindo, não tá lá se inscrevendo. Segue, A meu gente povo. precisa de vocês inscritos lá, tá bom? Bora colocar aqui até o próximo episódio, pelo menos 500 inscritos, tá bom? Meta colocada. Ó, se você, na sua casa, 5 pessoas se inscreverem, já é muita coisa, tá bom? Totalmente. Então não só assista, curta, comente, compartilhe com o máximo de pessoas nos grupos das igrejas, da família, todo mundo aí, e inscreva-se no nosso canal, tá bom? A gente agradece muito. E, por fim, comenta aqui, deixa nos comentários desse vídeo, qual vocação você se vê mais feliz, tá? Amando a Deus, e é isso. Obrigado por estarem e permanecerem até aqui. Nós agradecemos a presença de vocês e de vocês. Meu povo, fiquem com Deus. Forte abraço, tamo junto e até a próxima. Valeu!